Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, tem um termo muito recorrente, sobretudo nos municípios de pequeno porte, chamado ambulancioterapia. Para os desavisados ou aqueles que não estão enfronhados nessa situação, sobretudo de calamidade no setor de saúde pública, isso significa que muitas vezes o município não tem médico, ele às vezes até tem posto de saúde, mas não tem médico, não tem medicamento e nem tem equipamentos suficientes para as demandas. Aí o que é que o prefeito faz? O prefeito faz com que as ambulâncias transportem os pacientes para cidades com esse tipo de suporte. No caso aqui, Itabuna e Ilhéus. Ilhéus com o Hospital Costa do Cacau, que é estadual, e Itabuna com o Hospital de Base, que é municipal. Então essas duas situações são distintas, mas revelam o que significa uma prefeitura como a de Itabuna financiar, manter uma estrutura que não é barata para atendimento a mais de 160 municípios. Ou seja, se o hospital de base fosse estadualizado, talvez as demandas asfixiantes nos postos de saúde, nas unidades médicas dos bairros, talvez não estivesse hoje com muitas situações beirando a calamidade pública, porque sobrariam recursos. Como a prefeitura tem que financiar pacientes que são politraumatizados e que eventualmente acontecem em decorrência de Itabuna ser cortada por duas rodovias, e os acidentes acontecem, e esses pacientes muitas vezes nem são da Bahia, são turistas vindos de outros estados, até de outros países, mas que não podem ser recusados no seu direito constitucional de serem atendidos em qualquer que seja a unidade médica nesse território brasileiro. Então fica muito difícil fazer saúde pública para uma cidade como Itabuna e Ilhéus. Mas, às vezes, os prefeitos de cidades como Barro Preto, Itapé, Itajuípe, São José da Vitória, enfim, cidades menores, cidades pequenas, ele não tem outra alternativa para fazer valer o direito do paciente pelo atendimento que não seja o de contratar, adquirir ambulâncias para o transporte desses pacientes, já que em seus respectivos municípios eles não possuem condições para esse tipo de atendimento. E aí nós temos uma situação que é quase de calamidade pública, porque esse problema não se restringe a Ilhéus e Itabuna. Em todas as cidades, os problemas relacionados à saúde pública, ele é muito grande, ele é dramático. Recentemente, em Salvador, a prefeitura, junto com o governo do estado, decidiram eles fazerem um mutirão para atendimento de demandas para o gênero feminino. E foi um Deus nos acuda. Filas quilométricas, porque tiveram que atender municípios também da zona metropolitana. Mais de 10 municípios acabaram enviando combis, ônibus, vans, veículos oficiais, enfim, com inúmeras pacientes para serem atendidas nesses mutirões. Era um mutirão de um final de semana que acabou se estendendo por mais dias em decorrência de uma demanda asfixiante, né? E isto retrata uma realidade que é generalizada no país. Os governos, e eu me refiro a quase todos eles, nunca se preocuparam em fazer com que as populações estivessem no serviço que não depende, né, que precisa urgentemente de atendimento emergentes. Esses atendimentos, eles não podem ser transferidos. Um paciente politraumatizado, ele não pode estar numa fila de espera para uma UTI, um leito de UTI, para um atendimento médico, não. Ele tem que ser atendido de maneira emergente, porque 1 minuto a mais daquele que tem que ser o limite suportável para o tratamento pode ser crucial entre vida e morte do paciente politraumatizado. Então são várias situações que deveriam merecer dos nossos governantes uma atenção muito especial no sentido dos seus empreendimentos, dos seus investimentos no setor. Porque estádio de futebol, e o Brasil gastou bilhões de reais fazendo estádio de futebol, país afora, para uma Copa do Mundo cujo resultado foi o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha, assistir a Alemanha ser campeã mundial, e menos ruim, né? Pior se fosse a Argentina, né? Já que há uma rivalidade no Cone Sul. Mas
aquele recurso que foi investido em estádio, se fosse alocado para hospitais, postos de saúde, ambulatórios, enfim, equipamentos, contratação de médicos, com certeza absoluta nós estaríamos hoje em condições muito menos dramáticas, muito menos difíceis da que a gente se encontra. A situação é muito grave, a situação é muito difícil. E eu me recordo que eu me encontrei há uns 10 anos atrás, 8 a 10 anos atrás, com o ex-vereador Everaldo Anunciação. Ele é talvez uma das eminências pardas do PT na Bahia, já foi presidente do PT, é uma pessoa de muita influência junto a todos os governos que durante esses 17 anos estão mandando e desmandando na Bahia. E eu me encontrei com ele em Ilhéus. E eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, Everaldo, eu gostaria de lhe sugerir que você recorresse às suas influências junto ao então governador, né, era Wagner, depois foi Rui Costa, que você, já no final de Wagner, foi quando eu me encontrei com o Rui, o Everaldo, e o Rui já tinha sido eleito. Então estava naquela transição de segundo mandato de Wagner para o primeiro mandato de Rui Costa. E aí eu fiz a proposta para Everaldo. Everaldo, olha, veja lá o que é que você pode fazer para que o governo do estado assuma a reconstrução do Hospital Maria Gorete, ali na Mangabinha, que é um hospital que está lá há mais de 30 anos, né? Só Hospital Vigo, os escombros do que um dia foi um hospital. Faça isso, que eu prometo a você que eu vou mandar construir uma estátua sua. Independentemente de você em vida ou em morte, imediatamente eu construo uma estátua sua. Coloco no lugar para reverenciar a pessoa que deu uma contribuição fabulosa para que nós tivéssemos ali, naquele hospital, uma obra que é necessária, né? E infelizmente, Everaldo fez pouco caso. Está pouco se importando. Ele e quase todos estão pouco se importando com a situação de calamidade pública a que está submetida a saúde. Eles estão preocupados em fazer carnaval, né, em gastar muito mais com propaganda oficial, com propaganda institucional, do que, por exemplo, investir em saúde, em segurança pública. Por isso o estado da Bahia é o mais violento entre todos os 26 estados, incluindo aí também o Distrito Federal. Nós somos referência de inabilidade, de negligência, insensibilidade no setor de segurança pública. E não é diferente também na educação. Os piores índices de educação do país, ou um dos 2 piores do país, né, estão aqui na Bahia. Aí quando você vai para o meio ambiente não é diferente, assistência social não é diferente, infraestrutura também é muito ruim no estado, as coisas não estão funcionando. Não estão funcionando por uma inabilidade ou por um descaso das nossas autoridades. Nós temos um setor judicial que, infelizmente, não intervém quando há uma necessidade de amparo às pessoas com mais necessidades de ajuda do Estado. O judiciário também está pouco se importando com a situação do povo baiano. O legislativo é cooptado. Você não tem na Assembleia Legislativa uma referência de autonomia, de independência que norteia, né, ou que deveria nortear o Poder Legislativo. O Poder Legislativo da Bahia é um puxadinho, é uma extensão das ações do governo do Estado. O que o governo do Estado quer e que precisa da anuência dos nossos deputados estaduais, o governador nunca vi ter trabalho. E não me refiro somente ao governador da atualidade. Todos que o antecederam sempre tiveram facilidade na correlação com a Assembleia Legislativa. São 63 deputados, onde no máximo 18 a 20 se rebelam ou se mostram independentes em relação ao poder executivo. A maioria está lá como um menino de recado do governador. A maioria está lá para dizer amém, e a nomeação de Aline Peixoto para conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios revela essa realidade. Estão lá simplesmente para dizer amém ao governador, se locupletar do poder através de nomeações de parentes e aderentes em cargos comissionados do Estado. E tudo isto, na verdade, é efeito, porque a causa está nas necessidades da população, nos problemas da população e em quem essa população está votando.
Porque não dá para entender como é que um povo que não tem saúde, que não tem educação, que não tem infraestrutura, não tem os serviços básicos que tem a ver com sua qualidade de vida, insiste em votar num sistema ou num grupo político que é diretamente responsável por essas situações, podendo até ser considerado como verdugos, carrasco dessa própria população. Não dá para entender. Alienação? Peleguismo? Não dá para entender. Ignorância? Não dá para entender. Por mais que a gente busque identificar as causas de toda essa situação de subserviência e de permanência de um grupo político, a despeito dos resultados extremamente negativos, não dá para entender por que ele perdura no poder. Não dá para entender. É culpa de uma oposição ineficiente no contraponto? É culpa de uma população ignorante? De uma população que não percebe o que significa a responsabilidade do voto? É culpa de quem? Alguém tem culpa nisso aí. Talvez os responsáveis sejamos nós, comunicadores, educadores, profissionais liberais, formadores de opinião, pessoas que deveriam estar no cotidiano falando de política, mas muitos de nós não querem se envolver. Muitos não querem por conta do receio das consequências, de perseguições, de revides. A gente se acomoda em nossos apartamentos, em nossos sofás, diante de um aparelho de televisão, se contentando em deixar o tempo passar, pouco se portando com as consequências dessa nossa indiferença. Hoje quem não passa fome, um dia vai ter que temer os famintos. Essa é a realidade. Ou a gente desperta para uma resposta a essa situação, ou a gente repagina o estado da Bahia, ou então a gente vai permanecer como seres insignificantes no contexto do dia a dia, como seres tidos apenas como número nesse universo que é o estado da Bahia. É preciso que nós tenhamos esse tipo de consciência, e algumas situações já estão mostrando que a inconformidade ela tem sido recorrente. Nós temos no norte da Bahia um movimento de criação do Estado São Francisco, e aqui no sul da Bahia recomeça o projeto de criação do Estado Bahia do Sul, antigo projeto Estado de Santa Cruz, que são movimentos que funcionam independentemente do seu resultado, independentemente do norte da Bahia ser transformado no Estado de São Francisco, ou do sul, extremo sul da Bahia, com a parte de Minas Gerais, ali ser criado o Estado Bahia do Sul, independentemente do resultado dessas abnegações de lutas e de pretensões de pessoas que se sentem menosprezadas, vilipendiadas, independentemente disso, o movimento em si já é eficiente no sentido de dar um recado para Salvador. Dizer, olha, vocês abrem os olhos para a existência e nos colocam no mapa da Bahia, ou o resultado vai ser de separação, porque assim acontece nas independências dos países. País nenhum se torna independente, o Brasil é referência desse contexto, por conformidade. Existem rebeliões, existem inconformidades com o estado a que aquela localidade é submetida. Ninguém vai querer estar no jugo de um governo que só suga, que só tira daquele espaço. E nós temos aqui uma realidade de mais de 12 milhões de contribuição de apenas 2 impostos, ICMS e IPVA, para o fisco do Estado, por mês, sem contudo ter uma obra de 10 milhões em 10 anos. Então eles sugam os nossos recursos e não nos fazem recuperar esse tipo de contribuição, muito pelo contrário. Então há uma exaustão. Chega um momento que cansa. Então é assim no setor de saúde, é assim no setor de segurança pública, de infraestrutura. Nossas estradas vicinais estão, na sua absoluta maioria, quase que intrafegáveis. E a situação só não é mais dramática porque os fazendeiros se reúnem e ali eles cotizam uma parte, contratam uma retroescavadeira, um trator, e vão fazendo ali uma requalificação da estrada a fim de que haja o escoamento da sua produção agrícola. Mas se ficassem dependendo do governo do Estado, sequer poderiam passar de animais por certas estradas vicinais.
Então é assim na infraestrutura, é assim no meio ambiente, é assim nas nossas condições de geração de emprego e renda. As indústrias, em vez de vir para cá, estão indo embora. Agora mesmo, o governador recentemente esteve na China buscando uma fábrica montadora, uma montadora de veículo, para Camaçari, para a zona metropolitana de Salvador, enquanto que aqui a gente perde a Trifil, a gente perde a Cambuci, a gente perde as indústrias daqui, Tapetinga perde indústria, Tororó perde indústria, as cidades perdem indústria, sabe? Enquanto que essa parte da Bahia, que é o primo rico dos baianos, tem uma atenção muito especial dos governos do estado. Então é preciso a gente mudar essa realidade. É preciso que o sul da Bahia esteja no mapa da Bahia. É preciso que o governo da Bahia entenda que tudo teve origem aqui no sul da Bahia. Foi aqui onde tudo começou. Foi aqui onde o Brasil começou. Foi aqui onde o governo do estado teve início no seu histórico de 523 anos. Então, se não tiver essa gratidão com essa região, fazendo com que nós tenhamos uma saúde melhor, e que não venha para cá com policlínica, cujo financiamento é dividido com os municípios, porque os municípios já estão falidos. E não venham para cá com doações de ambulância para os municípios bancarem combustíveis e funcionários e insumos. Não venham para cá com pendulicalhos, não venham para cá com migalhas, porque essas coisas não vão resolver os nossos problemas. Precisamos de coisas que sejam substanciais. E no contexto da saúde, uma delas é a questão da fome. O governador, em exercício, Geraldinho, esteve no mês passado aqui em Itabuna, e eu me dirigi ao espaço onde houvera uma coletiva de imprensa, e eu fui imaginando que, poxa, Brasil Sem Fome é um projeto fabuloso. O governador em exercício deve vir aqui falar que Itabuna vai receber indústrias, Itabuna vai ter incentivos fiscais para a implantação de novas empresas, porque isso é que mata a fome. Não. O governador não veio aqui apresentar um grande projeto de dar a vara para o sul-baiano pescar, não. Ele veio aqui, ele nem o peixe ele veio dar. Uma coisa estapafúrdia, uma coisa que é inacreditável, uma ópera bufa. O governador em exercício, Geraldinho, veio a Itabuna, num aparato fabuloso, show pirotécnico, gastando fortuna com publicidade, etc, etc, deslocamento de secretários, deslocamento de deputados, e nós pagando diárias para essas autoridades, pagando hospedagem para elas, pagando boas alimentações para elas. Vim aqui falar que a fome se combate com o povo doando cesta básica para o povo. Olha que coisa estúpida uma coisa dessa. Como é que a gente vai resolver o problema da fome e da saúde pública com o governo do estado, em vez de dar emprego, propiciar condições das pessoas estarem empregadas? Vim para Itabuna, numa coisa mirabolante, participar de uma coletiva de imprensa, pedindo aos empresários e ao povo para doarem cesta básica para o governo do estado, repassá-las para a população. Não dá para entender isso. É uma forma absurda de brincar com coisa séria. Então, vamos despertar. Vamos fazer com que tenhamos nesse estado um povo mais pertinente, com o que se pode considerar com coerência. Porque não é coerente votar em verdugos. Não é coerente a gente alimentar, fortalecer, financiar, eleger, reeleger aquelas pessoas que nos prejudicam, que judiam da gente. E essa gente que está no poder aí é useira e vezeira em nos destratar ou nos tratar mal. Ou a gente tem essa consciência, ou então a gente vai permanecer com as ambulâncias sendo a única ou as únicas alternativas para aqueles momentos de emergência em que precisamos de médicos, de medicamentos e de equipamentos médicos. E nós somos maiores que isso. Nós não podemos estar submetidos a condições que são desfavoráveis aos nossos interesses, mas, sobretudo, aos nossos deveres e aquilo que nos cabe de direito. Esse direito tem sido furtado por nós. Quem são os furtadores? Próxima eleição vai revelar se eu estou ou não consciente de que esse povo está aprendendo. Se o povo não aprender na dor, parece que vai permanecer sendo enganado pelo amor. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, depois a gente vai entrevistar aqui o advogado Harrison Nobre, com quem a gente vai tratar do assunto que é ligado à próxima eleição, partido de oposição ao atual prefeito, partido que está buscando fazer com que permaneça Itabuna sem reeleger prefeito. Vamos querer saber em que situação está o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, se Jair Bolsonaro virar Itabuna,
se Jair Bolsonaro vai pedir voto para algum candidato a prefeito aqui em Itabuna, e como é que estão acontecendo as articulações no sentido de que a eleição de 2024 seja, na verdade, um caminho aberto para a votação do que será 2026 com os nossos deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente da República. Esse assunto vai ser para depois do intervalo, mas é coisa muito rápido. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. A Itabuna tem, assim, eu sempre falo que Itabuna é uma cidade de referência de grandes, bons profissionais em todos os setores. Você tem aqui educadores de primeira linha, formadores de opinião que através da educação têm feito a cidadania ser cada vez mais aperfeiçoada e engrandecida. Nós temos aqui artistas, né, tanto da pintura, da literatura, da escultura, enfim, nós temos de diversas vertentes artísticas, nomes que são proeminentes a nível de Bahia, a nível de país. Nós temos nomes que ultrapassam as fronteiras baianas e brasileiras. Nós temos aqui grandes nomes, mas muitos grandes nomes, de todos os setores possíveis em que o protagonismo se faz prevalecer. É claro que citar nomes decorreria assim um tempo que nós não dispomos, né? Então, eventualmente, a gente vai os convocando, né, para um bate-papo, para em seus respectivos setores poder destrinchar um pouco essa realidade de uma Itabuna diferenciada, de uma Itabuna que tem atuado no sentido de uma repaginação de tempos ruins que estão precisando serem recuperados nas suas condições melhores e avançar naquilo que pode ser protagonizado como exemplo em seus respectivos setores de trabalho, de serviço, de comércio, de agricultura, de arte, de cultura, de educação, enfim, em todos os segmentos possíveis. Nós temos valores e personalidades que nos deixam com orgulho enorme de pertencermos a essa nação grapiona. No direito, na política, nós temos boas referências. E a gente junta uma coisa na outra e a referência é Harrison Nobre, né? Advogado, militante político, ativista social, pessoa que tem assim uma inserção na sociedade intensa, um formador de opinião. O Harrison Nobre, ele é, assim, talvez, uma das pessoas onde a discussão cotidiana tem que ter o teu nome como referência naquilo que Itabuna se propõe, ou que Itabuna debate para os dias que virão. E é óbvio que estamos no momento em que, com a antecedência do debate das eleições, isso parece que está virando uma coisa muito latente na nossa sociedade, a gente precisa ouvir as pessoas.
né? Porque embora nós tenhamos uma realidade de mudanças constantes nos acontecimentos políticos, mas é óbvio que tudo tem uma causa, tudo tem uma origem. E a discussão muitas vezes se atém às consequências e aos efeitos. Independentemente desses dois polos distintos, é importante que nós estejamos sempre ouvindo as pessoas que são protagonistas desta realidade. Por isso, hoje, o nosso bate-papo é com o Harrison Nobre, advogado e ativista social. Meu querido, bom dia e desde já obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Val. Muito obrigado pelo convite. É muito bom voltar aqui à TVI, né? Bom dia a todos os telespectadores. Engrandecido pelos seus comentários e já observando aqui a sua enorme capacidade realmente de discernir sobre o mundo político, o mundo atual que nós estamos vivendo aqui, né? Na nossa cidade, no nosso estado e, digo mais, até vou abranger o nosso país, né? E só me perdoe a correção ao vivo, mas assim, é uma comparação muito interessante que tem aqui em Itabuna com Harrison Nobre e Harrison Leite. Entendeu? Mas é legal, isso aí a gente quebra. Harrison Leite é um advogado, eu sou engenheiro eletricista, eu costumo falar que estou engenheiro eletricista e também desportista, uma pessoa que realmente está trazendo para Itabuna e conforme você mesmo falou assim, através da indignação, né, de não estar mais contente com o que está acontecendo. Me envolvi na política desde 2020, que havia me afastado. Em 2008 eu participei aqui na política, eu fui candidato a vereador aqui na época, e com isso, mas eu estava morando em Salvador, fui convidado na época, participei, mas me afastei justamente por ver assim, a dificuldade que nós temos, e o que a gente estava falando aqui há pouco até, de colocar nossas ideias, colocar coisas positivas, trazer realmente propostas sérias no meio político e que às vezes tem uma dificuldade muito grande de ser executada. Essa gafe cometida decorre justamente da gente ter passado uns 4 anos fora e aí sempre Harrison é notícia, e Harrison Nobre, Harrison Leite, sabe? Tipo assim, é nobre essa identificação, essa mistura, por conta de que o Nobre é realmente de uma nobreza enorme no que faz. Obrigado. E aí a gente torce para tanto Leite quanto Nobre ser misturado também com Ford, Harrison Ford. Exatamente. Enfim, o importante é que nessa mistura a gente se extrai de cada um desses nobres, né, um leite para uma alimentação melhor, de uma Itabuna maior, de uma Itabuna mais humanizada. Enfim, a GAF não teve despropósito. Não. E eu costumo falar assim, é uma referência, como eu falei a você assim, e um orgulho de ser comparado e até feito esse trocadilho com uma pessoa como o Harrison Leite, que não estou aqui para nem falar da pessoa, mas é maravilhoso para mim. É maravilhoso para mim. Eu falo. Mas vamos falar do Harrison que está aqui comigo, não é isso? Vamos falar desse Harrison Nobre. Harrison Nobre é um engenheiro eletricista, como eu falei, né? Um cidadão que sempre foi desportista também. Eu sou atleta de judô, falo sempre que sou, ainda desde os 9 anos de idade. Hoje faixa preta de judô. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos trazendo agora, colocando uma proposta para a prefeitura executar o circuito baiano de judô, trazendo Itabuna novamente para o circuito de judô da Bahia e nacional. Por que nacional? Podemos ter aqui a seletiva do circuito do Campeonato Brasileiro e aqui em Itabuna, e isso faz parte das cidades que fazem parte desse circuito baiano de judô. Então a proposta que nós estamos trazendo aí para o nosso amigo Alcântara Pellegrini e para o prefeito Augusto Castro, para mostrar que não é questão de oposição, entendeu, Val? É questão de desenvolvimento da nossa cidade. E essa é uma política fabulosa, porque normalmente a gente tem um histórico, né? A gente está acostumado, inclusive, acho que está incrustado na cultura da política do quanto pior, melhor. Né? E aí você dá um exemplo do quanto as coisas podem ser diferenciadas. Porque na medida que você faz uma oposição a um prefeito, mas ao mesmo tempo propicia aquela gestão, condições melhores de fazer a cidade avançar, então você está, na verdade, dando a demonstração da chamada política nobre.
né, da política engrandecida, aperfeiçoada, né, da nova política, deixando a velha política lá onde ela deve permanecer e não sair nunca de lá, que é no baú da história que denigre, da história que nos afasta, que nos diminui. Então você está de parabéns por esse exemplo que você está dando. Nesse caminhar político, né, eu fui coordenador do Novo, que é um partido que justamente tem esses princípios de muita ética na política, né, e que a gente espera muito que vingue, não só o Partido Novo, mas esse modelo de política que não traga a política para a sua conveniência e traga a política realmente para o coletivo, né, porque voltando ao que você falou aqui no início do programa, com relação à saúde pública. A saúde pública hoje não é tratada de forma adequada porque não é vamos dizer assim, o Ministério, a Secretaria de Saúde, são secretarias de doença. Por quê? Aí você vem, não investe, eu estava pesquisando aqui, 43%, dado de 2020 do IBGE, 43% dos municípios baianos não tem saneamento básico com esgotamento sanitário. Como é que vai ter saúde desse jeito? Como é que você tem saúde? Já começa no básico. Sim. Já começa no básico. Não tem água. Não tem saneamento básico de esgotamento sanitário. Você vai ter saúde? Não tem. Aqui, como eu falei, a gente traz à tona os problemas. Eu não tenho problema pessoal. Eu tenho um problema público. Nós temos ali no bairro Santo Antônio um posto de saúde em cima do canal do esgoto. Eu já chamei essa atenção. Então não combina a saúde em cima do esgoto. Na época que a Feira do São Caetano estava ali, era o esgoto do lado de onde vendia carnes. Então esses problemas que a gente traz é para que justamente quem está no poder público tomar a solução adequada. Quem está no poder judiciário, Ministério Público, tomar a solução adequada. Quando a gente instiga o Ministério Público é porque a gente não tem mais ferramentas que a gente possa resolver com um amigo, com uma pessoa que esteja trabalhando no poder público, pedindo para que seja executado. Então é dessa forma. Mas a gente não traz aqui o problema pessoal ou alguma coisa correlacionada ao problema que a pessoa tenha lá. Até porque tem coisas que estão aí na cara das pessoas. Né? Você não pode aceitar que um posto de saúde esteja praticamente em cima de um canal de esgoto aberto, né? Porque uma coisa não combina com a outra. Aí quando você vai na rua, a rua está sem abastecimento de água, também não combina com saúde. Aí, mas quando você vai no posto, o posto não tem médico. O posto não tem equipamentos, o posto não tem medicamentos. E essa é uma realidade generalizada. Não estamos nos referindo somente a Itabuna. Não. Isso é no país inteiro. E é isso que me preocupa, Herisson. O que me preocupa é que a gente muito raramente tem gestores preocupados com a qualidade de vida da população. São normalmente políticos que estão mais para Carnaval, para São João, para São Pedro, do que efetivamente fazer uma política pública voltada à melhoria da qualidade de vida da população. É isso que nos preocupa. E você é enfronhado na política, você é ligado ao Partido Liberal, você, inclusive, segundo eu fui informado, você está entre os 3 nomes que o partido tem debatido, tem ouvido, né, pelo menos insinuações de possíveis prefeituráveis, né? Tem o Chico França recentemente apontado como possível prefeiturável pelo PL, tem o próprio Isaac Nery, um médico que, embora esteja no republicano, ventila-se a possibilidade dele se desfiliar do republicano para ser candidato pelo PL, e tem o seu nome que eventualmente também é sempre ventilado como alternativa para o PL. Nós vamos destrinchar um pouco essa questão da política, porque nós estamos na beira, né, de uma situação já de decisão, né? Logo, logo nós teremos as convenções, nós já temos as articulações dos grupos políticos, com quem vai ficar, com quem não vai ficar, e aí eu vou deixar para o próximo bloco nós destrincharmos isso, sabemos o que efetivamente está acontecendo de perspectiva dentro do PL, e como vai situar Herisson nesse contexto. Há restrição ao nome de Isaac Nery no PL, há restrição de manutenção do Chico França como provável prefeiturável pelo PL, o Herisson sai candidato também, entra nessa disputa para ser o nome do PL a um cargo majoritário, a eleição majoritária, enfim, vamos ver como é que vai acontecer isso através da palavra do Herisson. Depois do intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Nessa parte do programa a gente vai tentar levar até o nosso telespectador o pensamento do PL através do Harrison. Nós vamos querer saber dele em que situação vai estar o partido, porque parece que já está se preparando, já houve a definição da sua diretoria e já existem articulações no sentido de efetivamente o partido ter candidato a prefeito. Harrison, nós estamos aí com uma suspeita de que se não houver um ajuntamento dos partidos de oposição, dos prefeituráveis que estão de oposição ao prefeito atual, se não houver esse ajuntamento, aí o prefeito de Itabuna leva vantagem. Qual é a posição do PL? Independe dessa situação, o PL de qualquer maneira vai ter candidato. O PL está flexibilizando a possibilidade de uma vice ou de composição com outras forças políticas de oposição ao Augusto. Qual é hoje a situação do PL em Itabuna para a eleição de 2024? Bom, deixa eu falar a história do PL desde quando eu entrei no PL. Eu entrei em abril, antes de terminar a janela, por um convite do ex-presidente Fernando Neto, né? O PL era o diretório municipal na época e nós fomos convidados por ter esse alinhamento com o que vinha o governo federal, como você citou, com Jair Bolsonaro, com os ideais de Brasil que a gente acredita que seja o melhor e para a Bahia também. Então eu me filiei ao PL para ser candidato a deputado federal e tive a campanha impugnada na sexta-feira. Meu nome saiu na urna por uma questão aí de prestação de conta em 2020, né? Não foi juntada a procuração do advogado na questão da prestação de conta quando eu fui candidato a vice-prefeito em Itabuna pelo MDB. Então, isso me credencia a estar realmente nesse debate de prefeiturável, de legislativo, da política do partido hoje na nossa cidade. Com isso a gente tem a relação muito boa com deputados federais eleitos pelo PL agora na eleição de 2022, com os deputados estaduais, com o executivo estadual, no que depois da eleição, né, tivemos esse problema da eleição nacional, a gente até hoje espera algumas respostas que não tiveram, mas nós tivemos a convicção de que precisávamos unir o centro-direita, os conservadores, para que isso acontecesse de forma a continuar esse processo de desenvolvimento dessa política nacionalista, política séria com relação a propósitos diferentes para o país, para o estado e para o município. Então, com isso, eu venho hoje falar que o PL tem Harrison Nobre, tem Chico França, tem Mangabeira, né, por ter sido
dado hoje a condição de Mangabeira estar à frente do partido, nós temos hoje Mangabeira. Então, para você ver aí que eu citei, tem várias outras pessoas, e que se Isaac se filiar ao PL, vai ser realmente a união de forças para que a gente tenha uma proposta de sim um candidato a prefeito e que venha compor com outros partidos um vice, mas que a pretensão do PL, como o maior partido do país, nós temos hoje o maior partido do país em Itabuna, né? Então o PL hoje tem a pretensão sim de ter um candidato a prefeito. Então se vier outro nome, se vier Val Cabral, né, esteja convidado, mas outros nomes que realmente vão compor essa união de forças, está sendo convidado aqui publicamente por mim. Eu não tenho vaidade de querer ser nada. Eu faço parte sempre de um grupo político que tem o propósito, como ele disse, de levar o desenvolvimento, propostas sérias, né? Como ele disse, o plano de governo de 2020 nós ajudamos a realizar, né? Está registrado no TRE, e é o que eu trago também como modelo de já plano de governo para Itabuna, né? Mangabeira tem o dele também. Então isso aí, inclusive Chico França, na época que nós éramos do Novo, foi meu candidato a prefeito do Novo. Nós levamos a proposta de Chico França ser o candidato do Novo a prefeito. O diretório, a Nacional, foi que infelizmente não enxergou o potencial que nós fizemos aqui, um case de sucesso nacional. Nós trouxemos a Moedo na época, nós tivemos apalavrado o diretório municipal, mas efetivamente não ocorreu, o que não nos deu a chance de ter um candidato em 2020 a prefeito. Porque se o Novo tivesse esse candidato em 2020, com certeza, com essa filosofia de mudança, com as pessoas envolvidas, que são pessoas sérias. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Júnior Carqueja também, que está à frente hoje do Novo, um irmão também que eu admiro muito, e que essas pessoas unidas iam fazer o prefeito Itabuna em 2020. Mas infelizmente o Novo não deu essa oportunidade de termos na época o diretório ou comissão provisória, então não ocorreu isso. Então Chico França é uma pessoa excepcional, que eu tenho o maior respeito e orgulho hoje de ter como filiado ao PL. O Mangabeira sempre é um nome ventilado, sempre é um nome citado como possível prefeiturável, e hoje ele, como presidente do PL, se classifica, se estabelece mais como esse nome que não é fraco. Não é isso? Ele é competitivo. Mas aí, o PL, pelo menos o Chico França, também já se colocou como pretenso candidato e deu uma declaração recentemente, me parece que sábado agora, de que não teria da parte dele, em função do seu perfil democrático, nenhuma recusa, nenhuma rejeição de aceitação do Isaac Neri como prefeiturável pelo PL. No seu caso, Harrison, você tem alguma restrição? Por exemplo, sendo Mangabeira o candidato, sendo Chico França ou Isaac Neri, você tem restrição a qualquer um desses três candidatos? Nenhuma. Em 2016 eu apoiei Mangabeira para prefeito. Em 2020 eu não apoiei porque eu fui candidato a vice. Mas sempre tive uma relação muito boa com Mangabeira. E é uma excelente pessoa também. Fico feliz por estar hoje sendo Mangabeira, doutor Mangabeira, à frente do partido aqui em Itabuna, né? A gente tem que realmente só, como eu falei, conversar, ouvir os filiados, ter realmente, como Chico colocou que eu vi, ser realmente o princípio democrata, o princípio de ouvir, como você também falou aqui, ouvir sempre os outros. Isso é super importante na política, não é a sua condição que vai impor nada, mas ouvir. Então nós estamos aí para isso. O Mangabeira, como eu falei, é que ele mesmo disse que não é candidato. Então a gente tem hoje Chico, que pode ser o candidato, tem o meu nome, né, pode vir Isaac. Então imagine aí que time forte que a gente está formando. Mas é um time que, embora reconheçamos que seja forte, é um time que não depende só de si, né? Hoje o PL, para ter sucesso eleitoral em Itabuna, ele depende de agregar outras forças. Nós temos aí uns 5 ou 6 candidatos potencialmente fortes e com condições de ser eleito, mas que está um dependendo do outro. Por exemplo, as pesquisas supostamente apontam o Pancadinha como líder hoje das pesquisas, mas Pancadinha sozinho não vai para lugar nenhum. Pancadinha vai precisar do PL, vai precisar do Guinho, pelo União Brasil, vai precisar do Isaac Neri, pelo Republicano, vai precisar do próprio ex-prefeito Capitão Azevedo, pelo PDT. Então ele vai precisar de aglutinar
né, outras lideranças em torno da proposta dele de suceder o Augusto Castro. Como também Augusto Castro vai depender de outras forças, né, para conseguir a reeleição. Eu te pergunto, o PL hoje é um partido... Eu quero repetir essa pergunta, que parece que ela não ficou muito evidente na sua resposta. O PL hoje é um partido que, por conta de ser pertencente ao grupo político do ex-presidente Bolsonaro e por conta de Itabuna ser uma cidade convergente no contexto da comunicação, é o segundo maior parque de comunicação de todo o estado da Bahia e, objetivamente, é um fator preponderante para disseminar as ideias, né, a ideologia da direita, da extrema-direita. O PL hoje é um partido predestinado a ter uma candidatura inegociável, uma candidatura que vai até o final, ou é uma candidatura que, em função de circunstâncias, pode abrir mão para apoiar um outro candidato de um outro partido? Bom, isso hoje, como ouvi uma palavra, às vezes, de Dr. Tancredo Neves, política é que nem nuvem, né? Política muda conforme o tempo. Aí foi Magalhães Pinto. Magalhães Pinto, Magalhães Pinto, né? Mas Tancredo, eu acho que falava, e aí a política muda que nem nuvens. Mas hoje, o maior partido do país, que é o PL, com essa força política que nós estamos tentando agregar aí, até com a oposição que você citou hoje ao Executivo Municipal, que se coloca como candidatos a prefeito também, os pré-candidatos a prefeito, nós temos condições de agregar muito mais do que qualquer outro partido, justamente por isso. O partido de Fabrício Pancadinha, não sei quanto tempo de televisão tem, né? Então, por exemplo, para fazer uma política para a Prefeitura de Itabuna, vai precisar do tempo do PL. Então, hoje eu falo assim, o PL é o partido que todo mundo está querendo. É a noiva. É a noiva, porque realmente vai ter fundo partidário para eleição, fundo eleitoral pesado, né? Então, a gente trabalha hoje realmente com condições de eleger um candidato a prefeito por essa estrutura que foi criada na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro junto com o Valdemar da Costa Neto, no país, nacionalmente. E o resultado na política de 2022 mostra isso aí bem claramente para a gente. Então, nós em Itabuna temos uma tendência de centro-direita muito forte, a união dessas pessoas para que hoje estão à frente dessas prováveis candidaturas, nessa polarização, fortalece a disputa entre o atual prefeito e essa força política que possa se tornar. Hoje, caminha todo mundo solto, mas as conversas estão acontecendo para que lá na frente, quem for tiver melhor nas pesquisas, possa sair como o cabeça dessa união. Isso é uma ideia, uma teoria que a gente está trazendo, que a gente está desenvolvendo, que a gente está conversando. Eu tenho conversado com vários, sábado conversei com o Guinho, né? Conversei com Pancadinha no mesmo dia, conversei com Isaac no mesmo dia. Então a gente tem conversado, tinha encontrado com o Chico, bato um papo com o Chico direto, converso com o Mangabeira, a gente tem conversado com todo mundo. Com o Capitão já encontrei também. Então essas pessoas têm que realmente conversar e entender que a união é que vai fazer realmente a força. Na história de Itabuna eu já vi várias situações em que esse tipo de procedimento foi iniciado, mas que no decorrer da campanha acabou cada qual indo para suas próprias candidaturas. Você vê tendência dessa desunião prevalecer? Em 2020, nós tivemos aqui a formação do famoso Quarteto Fantástico. Você lembra? Foi Isaac, a menina Charliane, o menino que é secretário de Educação, o Júnior Brandão e Guinho. Era isso aí. O que não deixou? A vaidade política. É isso que nós estamos trabalhando hoje. A vaidade política. Nós temos que entender que o político hoje tem que trabalhar para o coletivo e não para si próprio. Não é questão de vaidade política, é o bem comum. Se você quer Itabuna melhor, tem que realmente compor, unir e deixar a vaidade de lado. Então essa questão da vaidade política realmente às vezes atrapalha.
Mas se você conseguir entender que nós precisamos desenvolver, que Itabuna está ficando para trás, que nós estamos hoje numa cidade como Itabuna, que já foi a potência da Bahia, ficando para 10º lugar na Bahia, é vergonhoso. Então, se essas pessoas não entenderem que a gente precisa se unir por Itabuna, aí, meu irmão, eu paro aqui, vou cuidar de minha vida, que eu falo sempre a todo mundo, o meu passaporte está em cima da minha carteira lá, da minha mesa de trabalho. Eu podia hoje pegar e ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, morar na Europa, mas minha indignação e não ser covarde está fazendo estar aqui em Itabuna hoje. Está fazendo doar meu tempo. Eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo minhas coisas pessoais, cuidando da minha vida. Eu vou ser pai agora, né? Daqui a uma semana. Mais uma vez, né? Mais um filho chegando. Então, cuidando das minhas coisas pessoais, mas me dedico à política. Às vezes a família cobra que você esteja perto, mas fico me dedicando à política. E não recebo por isso, Val. Falo sempre que faço política de coração. Não tenho convicção de que tenho que usar a política para poder me beneficiar de alguma coisa. Se eu precisar de algum favor, eu peço para que alguém seja beneficiado. Se alguém precisar da saúde, como você falou, por exemplo. Se alguém está lá, fila de regulação, é um problema. Então, às vezes, você tem que pedir uma ajuda para poder resolver um negócio que não precisava. Tinha que ser sistemático, tinha né? que ser automaticamente você chegar no hospital, ser bem atendido, ser bem recepcionado. A respeito das suas suspeitas de causas que podem fazer candidatos manterem, né, suas pretensões até o final, eu avalio que não seja somente a questão da vaidade. Nós temos situações, e aí eu vou citar alguns casos aqui. Por exemplo, o Capitão Azevedo. Capitão Azevedo já foi prefeito dessa cidade. Não creio que o tamanho dele hoje seja de vice. Acho que ele vai continuar como candidato, até porque ele pertence a um partido que tem tradição em Itabuna de candidaturas majoritárias. O PDT já teve prefeito aqui, né? O PDT, quase todas as eleições, ele tem sido o protagonista de, inclusive, boas votações quando não consegue eleger o prefeito. O Isaac Neri, ele saiu de uma eleição muito bem, foi bem votado, né? Ele tem um partido que talvez seja, talvez não, o de maior militância na cidade, que é o Republicano. Ele tem um grupo que é bom, o grupo dele não é pequeno, e ele tem pretensões, talvez seja o mais obstinado de todos a ser prefeito de Itabuna. Nós temos situação como o Guinho. O Guinho é do União Brasil, que é um partido cujo candidato a governador anterior, né, da eleição anterior, teve 3 votos para cada um, né, que foi dado para o Jerônimo, que foi eleito governador. Então nós temos algumas particularidades, nós temos situações que não dependem de vaidade, depende de persistência por conta de interesses outros, em função de que 2 anos depois nós teremos novas eleições. Então o PDT vai precisar se fortalecer na região. Como é que isso vai acontecer? Através das eleições municipais, porque aqui tem uma abrangência de comunicação que vai para todo o sul e extremo sul da Bahia. O que acontece em Itabuna acaba forjando situações, né, abrangendo propostas, número de partido, nome de partido e crescimento de lideranças. Nós temos diversas situações aqui, né, e o PSD também, né, não pode deixar de ter candidaturas, e talvez por isso que o menino, o Augusto Castro, que seja candidato à reeleição. O PSD tem que fincar posição aqui em Ilhéus, em várias cidades. O PSD, que se notabilizou como o maior partido hoje na Bahia, desde a gestão anterior. Isso. Então, existem situações que transcendem essa coisa de vaidade. São circunstâncias. E aí, no caso, está o PL também. O PL precisa de palanque. O PL precisa colocar o número 22 em evidência. O PL precisa falar de Bolsonaro, porque 2 anos depois nós teremos uma eleição em que Bolsonaro será candidato à sucessão do Lula. Então, não dá para rever esses conceitos e não ficar muito dependente de aglutinação, de ajuntamento desse candidato. O PL tem condições de, independentemente de arregimentar outras forças, de desistência dessa candidatura, trilhar o caminho dele e, mesmo assim, aos troncos e barrancos, vencer a eleição, superar os candidatos de oposição ao Augusto e ainda assim não permitir que Augusto seja reeleito? Com certeza absoluta. Como eu disse, o time forte que a gente está fazendo é um time já que tem condições de ganhar. O PL hoje, como eu disse, o protagonismo do PL na política local é forte. Nós não negamos isso. A questão de aglutinar realmente é entender que essas pessoas soltas, ou como você falou, não vão ter a mesma força política que teria junto com o PL. Essa aglutinação de forças
seria realmente a união para um propósito maior. Agora que o PL hoje tem condições plenas de ser uma opção viável para a cidade de Itabuna e para ser uma gestão excelente com essas pessoas que estão compondo o time do PL hoje, não tem dúvida. A pretensão de Capitão Azevedo, ou de Guinho, ou de Pancadinha, ou de qualquer outro candidato, ela é natural, hoje. Mas se entender lá na frente de que, como a gente realmente se baliza por pesquisas, e às vezes, né, as pesquisas no dia da eleição pode mudar também, não é uma certeza. A gente está citando candidatos aqui que são aqueles que estão aparecendo mais. Hoje. Mas, por exemplo, nós temos o Zen Costa, né? Nós temos o Ivan Guzmão, que são candidatos que estão aí e que de repente pode surpreender. Vários candidatos. Itabuna é surgindo nesse negócio, de vez em quando. Né? Exatamente. Pode acontecer uma mudança política, um fato político novo que mude totalmente isso aí que a gente está falando hoje. É como eu disse, é igual nuvem. Nós temos ainda aí 1 ano e 6 meses, mais ou menos, para a eleição. Então, você tem ainda um período que realmente o prefeito está trabalhando para mudar a imagem dele, né, que realmente estava desgastada, muito desgastada. Então, a gente está vendo surgir Antônio Vieira, né, Sim, o doutor Antônio Vieira, e outros nomes, né, como você citou, Ivan Guzmão, uma pessoa também obstinada, que realmente pensa também por Itabuna, uma pessoa legal. E outras pessoas que vão surgir, porque isso é interessante. Quanto mais pessoas aparecerem, eu acho que é até interessante. É isso aí. Muito interessante. Vamos supor que Harrison não possa sair candidato a prefeito pelo PL. Sairia vereador ou vice? Sim ou não? Sim. Pronto. Meu irmão, quero agradecer sua participação conosco, dizer da grata satisfação em tê-lo e dizer que o espaço vai estar sempre disponibilizado. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui e falando também de política, mas de outros assuntos também, que estou à sua disposição para que, na hora que necessitar, estou aqui às suas ordens. Muito obrigado. Valeu, querido. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem com Deus e nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.